Papo de Redação. Oferecimento Pemasa. Tudo em um só lugar. Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Água mineral Caiari. A vida pede. Olá, amigos, boa tarde. Estamos iniciando mais um papo de redação aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV, espalhadas por todo o estado de Rondônia. Você está ligado na maior rede de televisão do estado. E nós estamos aqui mais uma vez, como acontece todos os sábados. São os dinossauros para debater, para conversar, para discutir, para brigar também. Vai ter muito bom humor, vai ter muito mau humor. Aliás, é a tônica do programa, é o mau humor, especialmente de 2 ou 3 integrantes desse programa. Mas, enfim, a gente vai tentar segurar aqui as pontas, tá? E eu quero a sua participação, eu quero que você fique ativo aqui no programa, participe através desse WhatsApp que você está vendo aí na tela, o 99911 1111. Mande a sua opinião, concorde, discorde, elogie, xingue, faça o que você quiser. O nosso canal está aberto para você, ok? A gente está aqui em nome de Irmãos Gonçalves, Pemasa e Águas Caiari. São os nossos parceiros que assinam esse programa. E eu quero já, de início, tem gente que não desliga o telefone, mas é impressionante, rapaz. Mas o senhor não tem Simancol, não, seu Beni Andrade? A gente falando, eu tinha mais coisas para falar. Eu aprendi com o senhor. Mas o senhor desconcentra a gente aqui. Eu tinha decorado um texto tão bonito para falar aqui no programa de hoje. Nada. Mas eu fico ligando esse telefone. O senhor não sabe nem desligar. Como é que... Se não sabe desligar, por que liga? O senhor não sabe nem ler, vai decorar o quê? Como não sei ler? Que é isso? Não, isso não é argumento. Isso não é argumento. Agora, liga um negócio que não sabe desligar. Para que ligar? Fala agora. Eu aprendi com o senhor. O senhor nem sabe o que vai dizer. Não. Vai lá, fala aí, desembucha, vamos lá. É o senhor que faz isso o tempo todo. Faço nada. Claro que faz. Eu tenho completo domínio sobre o meu celular. Tenho absoluto domínio. O celular é o meu escravo. Escravo. Certo? Ele age conforme a minha vontade. Aí ele fica aqui o tempo todo. Desesperado. Coisa horrível. Eu trouxe começa a falar sozinho e ele começa, desesperado. Que é isso, gente? E fica batendo no bichinho, bicho. Rapaz, já como se ele tivesse culpa. Já assistiram aquela dupla Debbie e Lloyd? Tudo bem, Lloyd? Que brincadeira. Vamos lá, Lloyd, Acabou fala aí. O programa? Acabou? Posso ir embora? Vamos lá. Hoje vai ser bom, hein? Te contenha. O senhor não foi chamado na conversa. Só negócio aí, certo? Um rapaz ali, quando, não tem nada quando a o senhor ver, for chamado na conversa, eu irei chamar o Deb, tá bom? Olha, tá bom, Deb. É um negócio o Lloyd tá falando e o Deb fica calado por enquanto. Depois eu mando dinheiro pra tu aí, o negócio ali. Sérgio Pires, então, pronto. Seu destaque inicial. Boa tarde, queridos telespectadores, dinos. Eu gostaria de pedir para os nossos amigos da técnica colocar uma imagem que eu mandei aí para cima, que é o meu destaque de hoje, lamentavelmente. Se estiver no ponto, por favor, coloquem aí. Eu, inclusive, chequei antes do programa. Aí, ó, olha só, doutor Irã. Deputado do Amazonas sugere que os venezuelanos famintos comam ratos, mas ratos vacinados. Não pode ser qualquer tipo de rato, porque se não for vacinado, pode transmitir a leptospirose. Agora vocês imaginam, meus queridos telespectadores, se um vereador, vou pegar uma cidade qualquer do Brasil, lá do interior do Rio Grande do Sul, que tem 3.000 habitantes, um vereador dissesse uma aberração dessa. O senhor já checou se isso não é fake, hein?
Já chequei porque essa reprodução é da revista Veja. Uai. E ela está publicada em pelo menos 8 sites e é só procurar no Google. Deputado sugere que venezuelanos comam ratos vacinados. Tá? Como é o nome dele mesmo? É Sinésio, eu não lembro o sobrenome, deixa eu checar aqui o sobrenome. Mas antes eu tenho uma indagação aqui que eu acho que é pertinente. O Sérgio várias vezes falou da imunidade material, que o deputado tem direito de falar tudo que ele quiser, não foi isso? Foi. Não, mas eu não Então agora ele está criticando aquilo que ele defende. Não, mas para aí, Joaci. Tu aceitaria que algum amigo teu fizesse um discurso desse? Eu não estou falando disso, estou falando que a gente tem que ser coerente com a posição. Não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se o deputado vai para a tribuna dizer assim, olha, eu vou matar todos os presentes, eu vou apoiar ele, não me põe nessa aí. O que eu estou dizendo é que se fosse um bolsonarista, um vereador de Quaraí, no Rio Grande. O que tem a ver rato com o deputado lá do Amazonas, com o Bolsonaro e com o Lula? É do PT. Mas não vamos misturar. O deputado é do PT, mas aí pode. Vocês granalizam tudo. Tu mesmo me perguntou se não é fake news. Porque a mídia não deu. É uma coisa. A grande mídia não deu bola. Ninguém deu bola. Aí pode falar. Ora, mas, hein, doutor Irã, o que o senhor acha de uma pessoa, uma pessoa que é eleito pelo povo dizer uma aberração dessa? Dizer que os venezuelanos podem comer rato? O Conselho Federal de Medicina já se posicionou sobre isso? Não, agora eu quero saber. Uai, o senhor está colocando o nosso presidente aqui. O presidente nem levou a sério. O Conselho Federal de Medicina não vai nem responder o negócio desse. Levar para gozação um assunto dessa seriedade, pelo amor de Deus. É um assunto sério. O deputado sugerir que os venezuelanos que passam fome comam um rato, mas tem que ser rato vacinado. Não, o problema é logo falar do Bolsonaro. É só isso. Pra que isso, rapaz? Por causa da comparação. Mas não tem nada. Tu sabe o que eu tô dizendo? Critica o jumento do deputado, não começa a puxar. Você entende o que eu tô dizendo. Os telespectadores entendem o que eu tô dizendo. Se fosse qualquer outro olha lado, só, pronto. O Beni ficou ali chutando o telefone dele. Se fosse um lulista, não tinha feito isso. É a mesma coisa. Tu entendeu, Beni? É a mesma coisa. Beni. Não, agora nós vamos puxar tudo para um lado ou para o outro. O professor Peixoto, que é lá do canhoto, tá tirando o foco não é isso. do assunto, é que vocês pelo amor de Deus. Não, eu estou falando sério. Tudo é bolsonarista, vamos parar com esse negócio. Mas é um raciocínio primário. Não é tão primário que eu estou falando. O deputado tem que responder pelo CPF dele. Eu estou com uma notícia aqui, muito semelhante à que o Sérgio trouxe em outro lugar. Um lugar chamado, um site, um jornal de Manaus, chamado Atual. Ele diz o seguinte: deputado ironiza colega sobre comer rato. Aspas, se for vacinado, pode. O contexto é o seguinte: o deputado estadual Sinésio Campos, do PT, ironizou o colega Mário César Filho, do União Brasil, em debate sobre ditadura na Venezuela na manhã de quarta-feira, dia 31, na Assembleia Legislativa do Amazonas. Mário César disse que, aspas, o povo da Venezuela, até um tempo desse, estava comendo rato, fecha aspas. Sinésio, esse cidadão, ironizou, aspas, não pode comer rato, a não ser que seja vacinado. Fecha aspas. Me parece que foi uma ironia que um deputado fez contra o outro por conta da afirmação. Não me parece que tenha sido nenhuma recomendação. Não só lhe parece que é o que está dizendo na notícia. É o que diz aqui no Atual, aqui da cidade de Manaus. É só ironia, isso. Beni, aí pode, entendeu? Não, mas eu retiro. Sérgio, eu parei um pouquinho. Eu retiro. O debate é livre. O importante agora é defender o deputado que diz que não tem que comer rato. O debate é livre. Parei um pouquinho. O debate é livre. Está havendo uma outra interpretação do que foi dado agora por um jornal de Manaus. Mas por que a Veja não pode ter errado? Qual é a importância da mudança se o cara ironizou ou não ironizou? A importância porque a ironia muda tudo. Lógico. A ironia é uma figura de crítica. Para um pouquinho. Juridicamente, a ironia mantém-se a afirmação ou muda tudo? Muda tudo, muda o contexto, né? Porque uma vez é você ter um ânimo jocande, um ânimo injuriante, Olha as explicações aí.
Não, e eu não estou entrando, pode ser do PT, do PL, qualquer partido. Não, até porque nós não podemos entrar nisso. Exatamente. O que eu Cada um responde pelo seu CPF. O que eu estava vendo aqui também, e de fato foi uma discussão entre 2 deputados. Agora, cada um vai tirar a interpretação que quer. Falar, o deputado petista sugeriu que os venezuelanos comam rato, desde que sejam vacinados. Mas, assim... O que não é uma coisa grave, porque é uma simples ironia. Mas, se é uma simples ironia, para que condenar o dentro cara? Do contexto, Sérgio... Vai além. Me ajuda aí, não, vai além. Senão eu vou ficar sozinho. Para aí, Sérgio. Não pede socorro. Te aguenta sozinho nas calças. Não, eu estou me aguentando, mas, poxa, então, pelo amor de Deus. Mas parei um pouco, Sérgio, para aí um pouquinho, nós não vamos mudar o contexto da história. O contexto parece ser esse. Parece ser esse. Bom, nós temos um jornal lá do Amazonas, não é a Veja, aliás, eu já disse aqui 300 vezes e tu me apoiou, já perdeu a credibilidade faz tempo nesse país, inclusive massacrando o teu presidente. Agora mudou todo o rumo da discussão. Então vamos voltar para a discussão do que era a Veja e do que ela é hoje. Mas a Veja perdeu a credibilidade. E por isso que quando a Veja noticia, a gente tem que checar. E aí nós temos uma outra versão que pelo menos nós temos que agora pesar. Se foi realmente uma ironia, talvez até podemos dizer uma ironia com mau gosto, infeliz. Não deveria ter usado. Agora, eu tenho a sensação que o deputado não está mandando as pessoas comerem rato vacinado. Sim. Esse não é isso que ele está dizendo. Esse deputado Sinésio, continuando aqui a informação, diz o seguinte, aspas para ele, sou técnico agropecuário e estudei zootecnia. Rato, se foi vacinado, não tem leptospirose. Que é exatamente por que ele dizia que se o rato foi vacinado, ele poderia ser comido. Porque se estão comendo o rato, eu tenho certeza que não tem ninguém vivo. Se tiver um rato com leptospirose, a pessoa morre. Perfeito. É isso. Então, ele está dando uma explicação das consequências que teria. É só isso. Na verdade, ele está defendendo uma ditadura, que é outra coisa. Sim. O deputado, uma coisa é ele estar defendendo uma ditadura, que aí é canalice. Eu também acho. É canalice, mas ele não está mandando as pessoas comerem rato. Não está, não. Eu quero fazer uma última argumentação, porque eu não tenho mais o que falar. Eu imagino um deputado de Rondônia, de qualquer partido, ir para a tribuna e dizer isso. Qual seria a nossa reação? Se dissesse, sério, eu já vi dizerem coisas piores. Eu já vi coisas aqui em Porto Velho, aqui em Rondônia, dizerem coisas muito piores. Mas, na ironia, a gente entendeu como fosse uma ironia. Quero dizer que, na minha opinião, é uma crueldade. Não é ironia, é uma crueldade. Não, isso é ferramenta de argumentação. É retórica. De argumentação. Ok. Eu tô vendo vocês ficam com a retórica, eu fico com a crueldade. Portal ontime.com.br diz, deputado ironiza colega. Laranjeiras News, deputado ironiza relato de que venezuelanos estariam comendo ratos. Então, no sentido de ironizar. Agora, cada um vai tirar o contexto. Não, mas aí, quantos sites são? O Sérgio citou 3. A Veja, até agora. Não, eu falei que eu li em 8 locais diferentes. Mas baseados todos na Veja. Não. Esses aí são 3 ou 4 de Manaus. Esses são sites de Manaus que acompanham. Li a eles. Eu não citei porque tu não diz, olha, tu devia ter anotado o nome de cada site. Sérgio, mas aí que tá. Eles aí, a diferença é que eles mataram a cobra e mostraram o pau e citaram o nome e leram. E leram o texto. Leram os diálogos. Vocês consideram que isso ameniza? Não ameniza, ninguém está... Acabamos de dizer, Sérgio, que isso foi uma ironia de mau gosto. Mas não foi só de mau gosto, porque é uma ironia de mau gosto. A gente faz entre nós aqui. Não, isso senhor. É uma vergonha. Não, senhor. Um deputado dizer isso de um povo faminto. Sérgio, já vimos coisas na Câmara dos Deputados, no Senado, horrendas serem faladas, então não é só entre nós, não. Tem nada disso. Não vamos tapar o sol com a peneira. Meu Deus. Agora, já disse que é uma canalice defender um governo ditatorial. Então eu já estou odiando esse deputado. Mas eu não posso mudar o que ele disse.
Então, vocês É consideram isso. que o que ele disse é Se normal, agora- e se- eu tô Não, mas ô, Sérgio, desesperado. aí tu pode Isso, dizer assim, ó. desesperado. O que nós podemos dizer assim, ó. Nós 2 ou nós 5 estamos entendendo o que ele diz de forma diversa, só. Agora, não porque a Veja disse ou porque quem quer que seja disse. O que a Veja disse, eu tô andando para ela. Tô andando porque a Veja disse. Eu tô me baseando no texto literal que está publicado nos sites. Com todo o respeito, eu acho que houve uma mudança radical do tema central da discussão. Não, senhor. Vários atenuantes foram buscados para diminuir a agressão feita ao povo venezuelano. Eu nem sei quem é. Então, agora ninguém está discutindo o povo venezuelano, agora tu está mudando de novo. Como? Quem é? Eu estou mudando. Nós estamos discutindo a fala do deputado. Contra quem? Contra nós? Sérgio, eu acabei de falar do canalha que defende a ditadura da Venezuela. Isso é outra história. Não é a mesma história. A vítima é o povo venezuelano. Acabei de dizer. Eu penso que se tivesse sido um outro deputado de outro partido que tivesse dito, o Sérgio não teria trazido. Com certeza que não. Porque ele quis atacar quem disse. Não, mas ele já botou o Bolsonaro no meio. Ele já chamou o Bolsonaro na história. Pois é, aí o senhor está decidindo como o TSE decidiu para caçar um deputado, prevendo o que ia acontecer. Mas tu citou o Bolsonaro já. Mas eu citei para fazer uma comparação. Imagine se fosse um outro... Pois é, olha aí, ó, o que tu está dizendo, ó, viu? Tu está prevendo já. Eu não estou prevendo, eu estou lendo o que acontece no Brasil hoje. Tu disseste que o Joaci preveu o que não sei quem julgou e tu preveu lá atrás. Não previ, eu estou falando sobre a realidade. Dizer, se fosse o Bolsonaro, seria dessa forma. Se fosse um bolsonarista, eu mantenho. Mas então, todos nós sabemos então tu que é julgando assim. De forma... eu estou julgando. O Sérgio, tirei da minha cabeça agora. Sérgio, tirei da minha cabeça. Nós estamos julgando, nós estamos analisando o que o cara disse. Só isso. Se o cara é um canalha, se o cara é um bandido, se o cara tem que ser caçado, é outra coisa. Eu jamais diria isso contra ele. Se nós reclamando da fala dele. A fala dele não é essa. Você entendeu errado. Não entendi errado, não. Não entendi Sérgio, errado. Vocês estão interpretando do jeito de vocês. Então, olha só. Se aqui fosse uma corte, o Sérgio perderia de 3-1. Mas e aí? Se eu tô com a razão, eu posso perder de 20-1. Mas então olha só, viu? O bolsonarista não é um democrata. Mas ele perde 3-1 e diz que tá cagando e andando. Não disse que eu não usaria essa bola. Eu ia dizer que eu não ia abrir mão da minha posição para mudar de opinião, porque vocês não pensam igual a mim. Você não precisa votar o seu voto. Você não mude o seu voto, mas aceite que perdeu. Perdi pra quem? 3-1. 3-1, mas o doutor Irã não votou nem o Beni. Eu tô com o Sérgio. 3-2, Beni. Com quem tu tá, Beni? Vamos lá. Porque eles estão dizendo que eu perdi feio. Eu tô fora, me deixa fora disso. Me deixa fora disso, que eu já levei pancada hoje, não tô a fim de levar mais não. Então vocês ficam à vontade. Então tá. O Sérgio decreta. Essa presidência decreta que o Sérgio perdeu a votação. Por omissão do Beni. Não, senhor. Por omissão do Mas Beni, como assim? O Beni votou em branco. Mas o Sérgio, a manifestação é livre, é democrática. Votou em branco. A abstenção é legítima. Parabéns, Beni. Foi um voto brilhante. Muito obrigado. Bom, então tá. Vamos trocar de assunto, porque isso aí já foi. Beni, tu não fala comigo por 15 fazer um programa desse. O Beni tá proibido de falar comigo por 15 dias. Eu cansei, um voto ele foi derrotado. Ô Irã, tu também não fala comigo por uns 15 dias. A diferença é que faz um voto, né? Olha só. O que é? Democracia. É que nem tá no Supremo. Bom dia. Seu destaque, Joaci. Bom dia. E por favor, sem ironias, porque a ironia já deu muita Já deu rolo. Porque tem uns e outros aqui que não entendem ironia. Não vou ironizar, eu vou falar uma coisa com segurança. Né? Bom dia a todos, a você, aos telespectadores. Pedir escusas pela minha ausência sábado passado, mas agora eu estou com um sorriso com grade em cima e embaixo. Eu tenho 2 destaques, presidente, muito rápido. O primeiro deles é a perda essa semana de um grande líder religioso, um grande homem, um grande estadista, por que não dizer, além de um líder religioso, além de um pastor que direcionou muitos na fé, que eu vi a sua fala, a sua homenagem, emocionante inclusive, essa semana no SIC News. Eu estive no velório dele,
abracei a irmã Liduína, a Joelna, o Samuel, os netos do pastor Joel, e sentimos muito, porque é um homem que deixou esse plano, mas sem nenhuma fala de quem quer que seja, de algo que pudesse, pelo menos, dizer que aquele pastor agiu assim ou assado. Então, de fato, um homem que teve testemunho como um verdadeiro pastor. Eu quero aqui, mais uma vez, me solidarizar com a família Holder, com todos os fiéis da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e dizer que esse homem era respeitado não só aqui em Rondônia, mas no Brasil e quiçá no mundo, porque várias vezes era citado e rememorado a sua liderança dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E o meu segundo destaque é a indicação do advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Ponto. Aí mais tarde a gente discute alguma coisa. Isso, depois para a gente debater, não foge à impessoalidade, doutor Joaci? Pois eu andei ouvindo algumas situações nesse sentido, mas se fosse para ferir a impessoalidade, então André Mendonça também feriria, porque era advogado-geral da União e em várias situações advogou em favor do Jair Messias Bolsonaro. Então, nesse caso, eu penso que não se aplica o princípio da impessoalidade, porque é um cargo de confiança, é um cargo de discrição, de discricionariedade do presidente. Ele indica, e aliás, ontem o Bolsonaro falou isso, ouvido numa formatura da Academia do Barro Branco, São Paulo, ele falou, é de competência exclusiva do presidente a indicação. Mas isso acha que está errado? É de competência exclusiva do presidente a indicação. O que demonstra que Bolsonaro é um democrata. Lula jamais diria isso. Então eu penso que... Não, mas o Lula também não falou nada, né, a respeito do... Acho que essa indicação do... É porque não foi perguntado. Não foi perguntado. Mas eu, de minha parte, se perguntarem, talvez falava hoje com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, agora pela manhã, nós falávamos, e dá prova aqui, né, quem quiser, às vezes duvida, e disse que é um advogado que preenche todos os requisitos. Digam o que disser dele, falem o que falar. Mas é um cara competentíssimo, um cara que demonstrou contra tudo e contra todos a sua bagagem jurídica, a meu sentir, preenche todos os requisitos para alçar a cadeira do Supremo Tribunal Federal. E imagino que vai ser aprovado no Senado. E quem não sabe, Alexandre de Moraes já foi reprovado pelo Senado uma vez, para ir para o Conselho Nacional de Justiça. Ele foi sabatinado e no plenário não aprovaram o nome dele para o Conselho Nacional de Justiça. Depois ele conseguiu ir e virou ministro do Supremo. Mas acho que Zanin não terá problemas e a maioria dos ministros da Corte Suprema, inclusive André Mendonça, inclusive Cássio Nunes Marques, disse que foi uma bela escolha pelo presidente Lula. Destaque de Irã Galo, nosso querido e flamante presidente do Conselho Federal de Medicina. Hoje eu só estou concordando com o Sérgio mesmo. Eu também quero dar uma opinião depois sobre isso. Tem coisas aí que eu não concordo, pode ser até legal, mas é imoral, isso é no meu ponto de vista, com pouco conhecimento jurídico que eu tenho. Mas eu acho isso uma imoralidade para o Supremo Tribunal. Eu não estou aqui duvidando da competência do cidadão. Quem sou eu para julgar uma pessoa dessa? Bom, mas meu destaque, presidente, magnífico, agora não é mais excelência, é magnífico. Magnífico presidente Everton Leone. É bonito esse nome, magnífico reitor, magnífico. Por isso já vi que daqui a pouco vem pancada. Por isso que eu quero que me chame de magnífico, porque eu acho bonito esse nome, não é mais de excelência, mas está tudo bem. Eu estive lá com a ministra Nízia Trindade, ela nos recebeu muito bem, ela é uma educação... Eu mandei fotos aí para cima, por favor, mostre aí enquanto o doutor Irã fala, por favor. Ela é uma educação e, lógico, evidente, os pontos que nós discutimos foi, primeiro, revalida.
É humanamente impossível a população brasileira ser subordinada. Nós não somos contra ninguém vir de qualquer lugar do planeta. Mas qualquer país do mundo, ele preserva a qualidade. Essa que está do lado do senador Irã Gonçalves. Irã Gonçalves. Do outro lado da esquerda é meu vice-presidente. E do meu lado é o senador Irã Gonçalves, do outro lado é a secretária-geral do Conselho Federal de Medicina, Nisa Trindade, que é uma pessoa que me recebeu muito bem. Bom, então, primeira coisa que nós discutimos, revalida. E pedi para ela que o revalida não tem que ser só 2 vezes, tem que ser 3, 4 vezes. Agora, vocês sabem quanto é que um médico candidato ao revalida tem que pagar para fazer essa prova? Um absurdo. R$5.000. Se esse cara não está trabalhando, como é que ele vai ter R$5.000? Ah, mas que a despesa para fazer o revalida é muito cara. Mas é muito melhor fazer uma prova para qualificar, para apresentar médicos com qualificação, de que apresentar médicos que a gente não sabe a sua origem. Não sou contra ninguém vir trabalhar no Brasil, mas dessa forma eu sou contra totalmente. Já paga a maioria para reprovar, né? Para reprovar, ainda tem mais isso aí. E também a abertura indiscriminada de escolas médicas, nós temos 389 faculdades de medicina no Brasil e só perdemos para a Índia por número de faculdades de medicina. E digo mais, muitas com formação duvidosa. Isso é meu ponto de vista. A ministra me perguntou, esses médicos formados no Brasil passariam no revalida? Eu disse, não, mas a culpa de quem é? De quem autorizou a abertura dessas escolas médicas com qualidade duvidosa. O segundo ponto que nós conversamos com ela, porque saiu na imprensa, que o Conselho Federal de Medicina, viu, Beni, dá o troco para ele agora, dizendo o seguinte, que o Conselho Federal de Medicina avalizou determinadas drogas. O Conselho Federal de Medicina nunca avalizou droga nenhuma em relação ao tratamento dessa pandemia. Muito pelo contrário. Nós dissemos uma coisa que esta eu não abro mão. São um dos pilares hipocráticos. Autonomia do médico. E o segundo pilar, sigilo médico. Agora, o médico ele tem um dever. A medicina não é uma atividade meio, é uma atividade fim, é uma atividade meio. Será que o meio que eu estou usando para tratar o Beni é o meio correto? É isso que nós vemos. A medicina não é uma ciência exata. Então, portanto, quem disser que o Conselho Federal de Medicina aprovou ou convalidou qualquer tipo de droga está equivocado. Assim como qualquer sociedade especialista que disser que o tratamento do Covid seria este, está também equivocado. Durante a pandemia, a autonomia do médico foi respeitada? Muitas vezes falaram em muita ciência, até imbecil, políticos imbecis que andou falando de ciência. Não foi respeitada, eu vou lhe ser mais claro. O Conselho Federal de Medicina foi indiciado pela CPI. Jornalistas falavam em ciência, né? Em ciência. Todo mundo agora virou cientista, virou... Só para você ter uma ideia, Beni, o Conselho Federal de Medicina, o ex-presidente do Conselho Federal de Medicina foi indiciado, sem nunca ter sido escutado na CPI. Então, este é o nosso Brasil. Por isso que eu digo, quando os homens são éticos, as leis são desnecessárias. Quando os homens são corruptos, as leis são inúteis. Né? Então, isso aí é meio complicado, eu fico muito preocupado. Aí, bom, deixa eu só acabar. Quando eu saí lá da reunião com a ministra, era mais ou menos 18h30, me deparei com uma cena magnífica. O Maduro subindo a rampa do Palácio do Alvorada. Rapaz, eu fiz questão de ir lá ver, olha. Os dragões batendo continência, tudo. Mas, eu vou dizer com toda sinceridade, eu fiquei, naquela hora, deprimido. Que quem disser que o ministro, que o presidente da República da Venezuela, ele é um estadista, ou ele é um democrata, ou eu sou muito idiota, viu, Beni? Essa palavra que você muito gosta de usar para a periferia, ou esqueci o que é democracia.
porque senão nós não estaríamos vendo nas esquinas de Porto Velho. Eu estive agora, isso está em todos os lugares, eu estive agora em Palmas, a mesma coisa. Venezuelanos fugindo da fome, fugindo da tirania. Então, essas coisas é que me preocupa muito. Nós temos que investir em países que traz resultado para nós, né? A Venezuela deve mais de bilhões para o Brasil e conseguiu mais outro empréstimo pelo BRICS com o aval, quem é um avalista? Nós brasileiros que vamos pagar os nossos impostos. Essas coisas eu fico muito... Não estou aqui criticando, aqui não estou em ideologia política, eu estou criticando como brasileiro, e como brasileiro eu tenho que falar e eu não posso aceitar isso aí. Dizer que a Venezuela é um país democrata, me desculpe, então eu não sei o que é democracia. Muito bem, a participação aí do nosso doutor Irã Galo, falando com a gente. Quero dizer que eu, pessoalmente, assino embaixo toda a fala dele, tanto na questão do Maduro, quanto na questão do revalida. Realmente é um absurdo que se cobra para praticamente a grande maioria. O médico não está trabalhando. Como é que ele vai pagar 5 mil reais? Ele está lá como indigente, praticamente, né? E vai para reprovar a maioria, que a prova é para reprovar. Mas enfim. Também. Quando o assunto é carro, a Pemasa é especialista. Presta atenção. Quando o assunto é carro, a Pemasa é especialista no assunto. Por isso, faça um orçamento gratuito no seu carro na Pemasa. Oficina multimarcas com equipamentos e profissionais altamente capacitados em alinhamento 3D, balanceamento computadorizado, suspensão, injeção eletrônica, freios, mecânica de motores, instalação e manutenção de ar-condicionado, desempenho de roda e uma linha completa de pneus Goodyear, além de peças em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Eita, gente, olha só, Pemasa, o seu revendedor Goodyear. Olha só, tem gente já mandando recadinhos para nós. Coloca na tela aí, por favor, o nosso WhatsApp, gente. O Alexandre Porto diz assim, tinha 28 milhões de habitantes, 7 milhões já deixaram o país. Fala-se em 94% de habitantes da Venezuela na linha da pobreza, está dizendo o Alexandre Porto. Euderlei Medeiros também está com a gente. Gosto do papo de redação. Everton Leone, você está muito elegante. Ô, Euderlei, eu sou obrigado a concordar contigo mais uma vez, meu caro Euderlei Medeiros. Ele que manda aqui o símbolo do Mengão. Conseguiu uma consulta para você, Vanderlei. Grande Euderlei Medeiros. O Edgar Francisco mandando um recadinho também aqui pra gente. Boa tarde, dinossauros. Estamos ligados, Edgar e Cida. E ajudando o Sérgio Pires. Fala aqui, não dá para ler aqui, isso aqui tudo. Tá? É sobre o Maduro, sobre o Lula. Não vou me meter nessa cumbuca, não. Tá? Não vou meter a mão nessa cumbuca, não. Eric Araújo, sem discutir competência. Estou contigo, doutor Irã. Imoral. E em campanha, Lula mais uma vez mentia descaradamente sobre o pensamento dele, sobre esse tipo de indicação. Aliás, a mentira não é nenhum problema nos discursos do Lula. Diz ele aqui. A Valênia diz, estou ligada nos dinos. O Alex Fabiano, amigo, hoje pela manhã eu e minha esposa fomos fazer um registro fotográfico de um encontro. E no caminho notamos que a BR-364 está em obras. Então no retorno parei e fiz um registro com drone. Ele está aqui me oferecendo as imagens. Vamos ver se eu consigo mandar lá para cima para a gente mostrar, tá bom, Fabiana? Só um pouquinho, deixa eu me preparar aqui para isso. Eu tenho uma outra participação aqui que eu anotei. O Rizomar de Souza, boa tarde, meu amigo Everton, um abraço a todos os dinossauros, menos pro professor Peixoto. Quer pedir alguma coisa?
E é o Rizomar de Souza. Você pediu alguma coisa para o Rizomar? Rizomar, um abraço. Um abraço para o Rizomar. Eu encontrei com ele lá no velório do pastor Joel Holder. Um abraço. Rizomar, gente fina. Deixa eu ver aqui, a Amanda Cristina, minha queridíssima amiga. Vamos marcar para meu esposo assistir aí no estúdio os Dinos. Ele é fã demais de vocês. É só vir aqui, viu? Pagar, né? R$50 na hora. Não é 500? Barato. Tá na promoção? Não, tem desconto. Tem desconto. na promoção. Como ele é assíduo, tem desconto. O Kiko, lá de São Leopoldo. Boa tarde, meu amigo Everton. Estou assistindo o melhor programa. Valeu, Kikinho, irmão do Sérgio Pires. Querido. Está lá em São Leopoldo nos assistindo. Muito legal, muito obrigado. Beni Andrade, o seu destaque, por favor. Olha, o celular está desligado? Tem. O tempo promete fechar nos próximos dias, principalmente em Brasília. E isso vai repercutir no Brasil todo. Rosa Weber decidiu que vai pautar o julgamento que abre a possibilidade de discriminar o aborto no Brasil. A informação é de Anselmo Góes, do jornal o Globo. A ação ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, em 2017, deve ser julgada antes da aposentadoria de Weber, que deve ocorrer em outubro. A legenda depende da liberação do aborto nos primeiros 3 meses de gestão, desde que haja o consentimento da gestante. Eu acho que vai provocar aí uma discussão entre as mais diferentes entidades, principalmente religiosas. E foi um assunto proibido pelo TSE na campanha eleitoral. Exatamente. Né? É isso, Beni? É isso aí. Tudo bem, daqui a pouco vamos debater também esse assunto. O Herderson Almeida. Boa tarde, o programa começou do jeito que eu gosto, ou seja, com muita discussão. Já vou avisando, meu voto é para o Sérgio. Obrigado. Herderson, quero lhe dizer que o meu voto é para que você fique 2 semanas bloqueado aqui do programa. A pessoa jogar o voto fora do nada, assim, também é difícil. Professor Peixoto, bom, o senhor tem destaque ou se não tiver, a gente segue o programa? Um destaque brevíssimo, para não coisa. É o seguinte, eu estava fazendo uma leitura e essa leitura está no Brasil Escola, então essa é a origem da estatística. De 65 países pesquisados, o Brasil ocupa a 53ª posição com menor índice de escolarização efetiva dos seus jovens. Nós estamos tendo, e aí vai a minha crítica a toda a sociedade brasileira, independente de qualquer coisa. Nós estamos vendo discussão sobre dinheiro para não sei o quê, nós estamos vendo discussão de política não sei de quê, nós estamos vendo isso aqui. Enquanto isso, os jovens que terminam o 1º grau, 28% dos jovens que terminam a 5ª série do 1º grau, não sabem sequer ler e interpretar um texto. O senhor esqueceu de dizer que estão aí discutindo empréstimo para a Argentina, empréstimo para a Venezuela. Né? Mas coisas. Olha, os interesses são todos, exceto a juventude. Exceto a juventude brasileira, o resto vale. Essa é a minha preocupação. A minha preocupação é o seguinte: as pessoas não são treinadas a fazer análise e síntese essenciais. Inclusive discutindo se o rato está vacinado, se não está vacinado. Se o rato está exato. Essas são discussões relevantes. Trazem isso como destaque. Enquanto eu tenho me salva. Crianças que sequer conseguem fazer análise ou síntese das coisas que são apresentadas. Vão fazer os adultos de hoje em dia que bebem a farta na rede social, sem discutir, sem analisar, sem perceber, sem tecer crítica, nada. Engolem o rato como o rato vem, vacinado ou não.
Esse é o que eu acho e é o meu destaque para a gente pensar. Educadores, professores, diretores de escola, pais e mães. Nós somos responsáveis pelo futuro das pessoas, não são elas, não. Bom, só isso. Tudo bem, professor. Eu acho. O senhor chupou uma parte do seu destaque do Sérgio. Não, o senhor percebeu, né? Não tem nada a ver. Mas você usou Ele ironizou o destaque do Sérgio. Não, eu ironizei. E eu não concordo com o professor com a última frase dele. Repita, por favor. Eu não me lembro, como é que eu vou lembrar se eu inventei agora? É sobre o rato? O senhor disse que não somos nós é que devemos dizer para as pessoas o que elas devem fazer. Não, em outras palavras. Não disse isso. Em outras palavras. Eu quero essas dizer palavras, que não. essas palavras. Essa teoria é de quem quer mandar na vida dos outros. Essas palavras, não é democrático. Essas palavras foram entendidas pelo senhor. Eu sinto muito. Acaba de se confirmar aquilo que eu acabei de dizer. Pois é, mas é aquele negócio, o senhor fala uma coisa e depois diz que quer dizer outra. Ele já entendeu errado o que o deputado falou. O cara entende errado e a culpa é minha. Ele já interpretou que você interpretou errado. Está gravado o que ele disse. Ele disse que as pessoas não são responsáveis pelo que elas fazem. Eu não falei isso. Nós. Foi isso que o senhor disse em outras palavras. É o seguinte, eu não vou falar mais com o senhor. Meu advogado vai falar com o senhor. Quero mais conversa, não. Me aguarde no tribunal. Afinal, advogado, o que ele falou? O que é que eu falei, advogado? Resumindo, ele disse que tem muito analfabeto funcional. Vou ser mais claro, né? E aí, o Sérgio vem e fala isso, eu não falei nada, né? Não foi a última vez que ele funcional. Analfabeto funcional, que inclusive não entende o que os outros falam. Não está gravado? Põe aí o que ele disse. Aí vamos ver quem é analfabeto funcional. Bora. A esquerda está unida, Beni, tu contra mim aqui, Beni. Ninguém tem contra você. Você é a pessoa contra você. O Beni está tentando desligar o celular dele. Desde o início do programa. Por isso que ele vota contra. Deixa o Beni em paz. Doutor Irã, tá chamando ele ali por quê? Nós é que temos que decidir pelos outros, em outras palavras. Qual é a sua interpretação? A sua interpretação. Me ajuda. Olha, o senhor está tentando jogar essa responsabilidade para ele, que não tem nada a ver com isso. Palavra do doutor Irã, me deixe fora disso. Mais uma. Prudência. Prudência, homem prudente. Meu Deus. Gilton, tá ficando sozinho aqui. Eu tô muito abandonado nesse programa. Os meus amigos abandonaram. A direita rachou. Café? Quer um café? Não, porque inclusive o Bolsonaro... Eu não entendi. A direita rachou. A direita rachou. Fui abandonado. Eu vou fazer que nem o Jânio. Eu vou renunciar. Achando que depois iriam chamar, né? Depois o público me chama. Só o Ederson vai me chamar. Olha, e olhe lá. Quero te dizer que ele já desligou a televisão, viu? Boa. Eita. Mas, gente, e a nomeação do Zanin? Todo mundo deu destaque? Todo mundo já deu destaque. Todo mundo, né? Até o Sérgio deu. Não, o meu não vale. Eu vou falar sem ironia, tá? Tá. Não, é bom sempre avisar. Sem ironia. Vamos lá. Se discute muito, e há muito tempo, desde a Constituição de 88, esse modelo de indicação para o Supremo Tribunal Federal. Eu concordo com o doutor Irã, concordo com o Sérgio, que em muitos momentos essa indicação ela chega a ser imoral. Todavia, ela não é ilegal da forma como está. E aí o que temos que fazer é mudar a forma de indicação. Isso é que tem que ser feito. As grandes, ou melhor dizendo, as Supremas Cortes da Itália, da Alemanha, de Portugal, enfim, da Europa, a maioria delas tem mandato. Os juízes da Suprema Corte vão, mas sabendo que a maioria delas com 9 anos, essa é a média. Tem Canadá 10 anos, enfim, cortes da Europa 9 anos, algumas 12 anos, mas enfim, tem tempo, tem mandato, tem limite. E guardadas as devidas proporções, seria o que hoje funciona a justiça eleitoral brasileira, onde os juízes têm tempo, têm mandato. Todos os juízes que estão na justiça eleitoral, seja TRE, seja TSE, seja zona eleitoral, eles têm mandato de 2 anos, prorrogável por mais 2. Mas ficam ali, quando muito, 4 anos.
E a Suprema Corte brasileira, ela tem muito daquilo que a Suprema Corte americana. Todavia, hoje há uma grande diferença, porque se a gente fosse copiar literalmente o que é a Corte americana, a Suprema Corte, lá os juízes da Suprema Corte são vitalícios e não se aposentam mesmo com a idade de 75 anos. Eles ficam até morrer, se quiserem. Se quiserem sair antes, podem sair, mas ficam até falecer. E outra, o presidente, ou seja, o chefe de justiça, que como é chamado o presidente da Suprema Corte, ele é indicado e só há um presidente o tempo que ele quiser, também de forma vitalícia. Aqui no Brasil, há alternância desse poder. Onde é isso? Nos Estados Unidos. Então tem muita coisa que se a gente for pesquisar e buscar mundo afora, talvez chegou o momento de que a gente tenha que discutir não quem está sendo indicado, óbvio, mas como é feita essa indicação. Na Itália, por exemplo, são 15 juízes da Suprema Corte. 5 indicados pelo Poder Judiciário, 5 indicados pelo Poder Executivo e 5 indicados pelo Poder Legislativo. Há ali uma equidade nesse ponto. E na maioria das Suprema Cortes no mundo é feito desse jeito. Talvez a forma como se chega lá, talvez o tempo que vai se ficar lá, porque o Zanin sendo agora indicado com 47 anos, ele sai de lá com 75 anos, que é a idade limite. 23 anos ele tem de... Então, é muito tempo, né? Eu acho que é mais, hein, Sérgio? 23 anos para 70. Para 75. Então dá mais... Não, 28 anos. 28 anos de eu calculei sobre 70. De judicatura, né? Então, acho que em relação à pessoa do Zanin... Devia ser assim, ó, até os 75, desde que não ultrapasse o segundo ano. Não entendi. Ele fica no cargo até os 75 anos, desde que não passe 2 anos no mandato. Aí 2 anos. Para ele e para todos, né? Mas eu estou brincando. 2 anos é pouco tempo, mas eu acho que 6 anos... Eu acho que um tempo médio, né, de 9 anos aí seria... Porque é muito, olha, uma década. Inclusive há no Congresso Nacional mudança para os mandatos de juízes, né, da Justiça Eleitoral de 2 para 4 anos, podendo uma única vez. E também o deputado Tiago Flores, agora assumindo o mandato, trouxe essa discussão para que haja uma mudança e um tempo de mandato para os ministros da Suprema Corte. Se você pegar 11 bons... Daqui a pouco pegar um canalha no meio, esse canalha estraga tudo, viu? Eu digo, para ficar 10 anos com um canalha lá no meio, mas como o joio no meio do trigo, sabe? O doutor Joacir tem olha, nós temos... Hoje um comanda tudo. Verdade. Mas olha só, doutor Joacir, o senhor tem plena razão, é tudo legal, não há nada de legalidade. O que eu acho que a gente precisa discutir não é o caso da gente colocar juízes de carreira no STF, pessoas que têm história como magistrado, e não amigos do peito, como o presidente Bolsonaro colocou, como o Fernando Henrique colocou, como o Lula está colocando. Uma lei determina. É lei. Mas a gente tem que analisar isso, porque praticamente todos os indicados no STF, membros do STF hoje, têm rolos na sua vida pregressa, como advogados, ou que defendeu facção, ou que foi denunciado num desvio de milhões de reais. Essa situação de defender facção, isso é fake news, Sérgio. E há muito tempo já. Pois é. Mas olha, mas essa questão da denúncia de desvio de dinheiro do SESC, por exemplo, essa não é fake news, é um processo que está andando até hoje. Mas eu não quero falar sobre esse ou aquele, eu quero dizer que se os juízes de carreira, eles têm sim um diferencial.
os magistrados... Igual o Sérgio Moro era juiz de carreira. Mas eu acho que ele tem uma vida ilibada. Qual é o desvio de carreira que ele teve? Ele só não respeitava o Código de Processo Penal e a Constituição. Isso na sua visão. Tem milhões de pessoas que pensam diferentes. A Justiça tem milhões de pessoas que pensam diferentes. Nós estamos cansados de ouvir também o tal de venda de sentença, né? Sim, então eu penso que não é esse caminho, Sérgio. Eu acho que tem que ser juízes de carreira ilibada. Juízes de carreira, eles, por si só, por serem juízes de carreira, não quer dizer que é melhor do que qualquer outra pessoa. Tem juiz de carreira que faz... acabou de dar um exemplo aí. O juiz de carreira que faz desse concurso seres humanos, uma competência vitalícia. E, às vezes, ele parou no tempo. Não estuda. Eu não estou dizendo que isso é regra. Na verdade, o juiz tem que ser estudioso. Mas aqui e acolá a gente vê um que foge dessa realidade. Então, talvez... Acho que hoje, só para uma informação, no Supremo Tribunal Federal nós temos juiz de carreira lá. Fux é juiz de carreira. Acho que a Rosa Weber é juiz de carreira. A indicação de um juiz de carreira não seria mais em função de reconhecimento a carreira dele? Pois é, mas aí é que a gente... E o concurso? O concurso, mas em toda a Suprema Corte, no mundo inteiro é desse jeito, não há... Vai se indicar doutores, professores, juristas que vão passar um tempo e depois não podem mais, principalmente na Itália, não pode assumir nenhum cargo mais na República Italiana, porque eles foram ministros da Suprema Corte. Por exemplo, o senhor tem uma carreira brilhante. Aí, de repente... Um advogado recém-formado como o professor Peixoto, na hora da indicação, não tem que ser o senhor? Mas aí para cá tem que ter no mínimo 10 anos de efetivo exercício da advocacia, com 35 anos, enfim. Tem alguns requisitos que tem que ser preenchidos. Tudo bem, mas aquele negócio, não responder processo nenhum. Um está começando agora, o outro já tem uma larga experiência, sei lá. Olha, mexer com o ser humano é complicado, Benê. Mas esse é o problema. Eu penso que o presidente Lula acertou do ponto de vista pessoal. Talvez ele teria outros nomes para colocar. E aqui eu digo, por exemplo, o professor doutor Silvio Almeida, que é ministro do Lula. É um excelente nome. Seria um excelente nome para a Suprema Corte brasileira. Eu entendo o seguinte, não é o meu caso. Eu acho que o Zanin é de uma competência fora do comum. Sim, não. Mas a atuação titânica dele, dependendo do Lula... Não, mas aí qualquer um vai fazer isso. Qualquer um que entrar vai fazer isso. Os dois do Bolsonaro vão sempre servir o Bolsonaro. Eu acho que essa crítica pelo Pato e seu Zanin, eu acho que é em virtude dessa vitória do Zanin em defesa do Lula. Ah, com certeza. Né? Mas na essência você falou uma coisa, ninguém reclama da competência. Não. Porque o cara provou que é competente naquilo que faz. Muita gente está dizendo, mas ele não tem mestrado, ele não tem doutorado. Mas Toffoli não tem nem mestrado, nem doutorado, por exemplo. Mas tem ministro lá que não tem nada, né? A exigência legal não é essa. A gente tem que imaginar que para ser ministro do Supremo, não precisa ser formado sequer em direito. Mas assim, já houve médico que foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, lá muito tempo atrás, mas houve. A regra é que geralmente vai formados bacharéis em direitos, doutores, professores. Mas não é obrigado. Olha aqui, eu tenho um recadinho que eu sou obrigado a fazer agora e eu tenho um maior prazer em poder fazer esse registro, porque tem muita gente que está se preparando para ir às compras hoje à tarde e eu preciso passar essa orientação aqui. Olha só, vamos falar de coisa boa, tá bom? O Supermercado Irmãos Gonçalves completa 46 anos de muita história e crescimento junto com nossa Rondônia. Confere só.
O Irmãos Gonçalves foi fundado em 1977 e a cada ano vem se modernizando e trazendo conforto para os clientes. E neste ano completa 46 anos de história. Temos orgulho de ter crescido junto da nossa Rondônia. Hoje são mais de 8.000 colaboradores prestando um bom atendimento e trazendo economia para mais de 1 milhão de rondonienses em nossas 18 lojas. Agradecemos a sua confiança e carinho nesses 46 anos. Ser rondoniense é um barato. Irmãos Gonçalves. E aí, você que vai fazer suas compras hoje à tarde, final de semana, vai numa das lojas de Irmãos Gonçalves espalhadas pelo estado de Rondônia. Irmãos Gonçalves sempre fazendo o melhor para você. Vou contar uma rápida historinha dentro desse contexto aí de ministros. O presidente Kubitschek tinha um grande advogado, Sobral Pinto, que era seu defensor em várias causas e ganhava todas. E, obviamente, quando abriu uma vaga no STF, o presidente chamou o Sobral Pinto para ser ministro. Convocou. E o Sobral Pinto respondeu o seguinte: presidente, não posso aceitar, porque todo mundo vai dizer que eu lhe defendi por interesse, e eu não sou um homem de interesse. Sobral Pinto. Eram outros tempos, claro. Né? Mas ele não recebeu, não, para defender? Recebeu. Uai. Mas ele achava que moralmente não era correto ele aceitar a indicação. Está na história, né? Só que eu não entendi essa frase, não. Pois é. Você entendeu, professor? Não. Na verdade, eu tenho até medo das pessoas que fazem as coisas sem nenhum interesse. É porque elas têm um interesse que elas não podem dizer. Olha só o que ele disse. Que diz qual é o interesse que tem. Uai, ele defendeu, recebeu, o interesse era esse, era receber. Uai, eu trabalho aqui na SIC TV, bacana, mas eu não tenho interesse profissional? Claro. Tem. E ele não me pagar, eu vou ficar chateado. Então tá bom. Não, eu só achei que a frase... Mas tá pagando? Ele disse que não ia aceitar para que não parecesse que a defesa do presidente foi movida por interesse pessoal. Sério. Pois é, mas eu acho... a defesa que ele fez foi por interesse? Não, ele disse que não aceitou porque pareceria perante a opinião pública que as defesas que ele fez do presidente foram por interesse para ser indicado ao STF. Deus. Não tem nada demais sem interesse. Pelo amor de Deus. Eu tenho interesse em ser Sérgio, a única coisa que ele pode fazer é defender e cobrar. Ele não pode fazer outra coisa. Porque esse é o trabalho dele. A única coisa que ele pode vender na vida é o trabalho dele. Ele não pode vender banana, ele não pode vender laranja, ele pode vender o conhecimento dele. Tem nada demais. Então não há interesse. Isso a gente tem que ver também. Agora, sobre o contexto quem poderia ter algum interesse em nomear o Sobral era o Juscelino. Aí o Sobral poderia dizer, não, é melhor o senhor não me nomear, porque vão dizer que o senhor tem interesse em que eu vá lá para depois... Não foi isso que ele disse. Não, mas ele falou uma frase... É um contexto histórico. Mas Sérgio... É outros tempos, Sérgio, mas eu estou te dizendo, podiam ter escolhido, é que alguém escolheu essa frase, porque era o Sobral Pinto, mas podiam ter escolhido uma frase melhor. Eu tenho certeza que o brilhante Sobral Pinto fez frases melhores. Tem dentro desse contexto também, o ex-ministro do essas coisas eu não preciso engolir, Supremo, entendeu, Sérgio? Não engoli, eu só fiz um registro histórico. Mas eu quero contestar, eu acho que não tem nada de brilho, essa frase está errada. Dentro desse contexto também, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, saudoso, o ministro Vitor Nunes Leal, que foi cassado pelo regime militar, ele dizia o seguinte, que não se pode pedir para ir para o Supremo e nem para nenhuma corte, mas uma vez indicado não se pode declinar. Ele pensava assim, o cara não precisa pedir, tá lá pedindo favor, me indica, não. Mas se for indicado, é também de uma falta de respeito para com a nação declinar. Se bem que o Zanin tá hoje, e todos fizeram isso, fizeram lobby para ser escolhido já, né? Pois é, mas eu nunca vi o Zanin pedindo por isso, né? Não, mas ele tá no Senado, lá de porta em porta. Aí pedindo. Agora ele vai fazer aquilo que todo mundo fez, Joaquim Barbosa, né? Mas tá pedindo. Para o Senado. Mas aí ele tem que pedir, Everton, para que os senadores o ouçam. Isso faz parte do rito, né? Da ritualística. Mas ele está pedindo. Ele não vai lá dizer, ele está pedindo para ser aprovado. Claro. Sim, mas eu não tenho dúvida de que o Senado vai aprovar o Agora, o caso que o Sérgio fala, transformar o Zanin em Sobral Pinto, que o Zanin poderia ter dito para o Lula, eu não vou aceitar a indicação,
Porque eu fui teu advogado e podem pensar mal de mim, pode pensar que é por interesse. Essa sim, é a colocação. Sim. E isso que o Sobral podia ter dito. Sobralzão. E não dizer que ele, Sobral, teve interesse. Ele poderia ter salvaguardado o Juscelino. Porque a indicação do Zanin, a crítica não é o Zanin. A crítica é ao Lula por estar escolhendo o Zanin. Ninguém está criticando o Zanin por aceitar. Todo mundo reconhece. E também não ouvi, eu ia dizer isso, não se ouviu uma frase dizendo que ele não tem competência. Boa escolha. Mas aí que está, é a questão do interesse. O Lula vai... É a questão do Sobral. O Lula vai colocar lá alguém que ele tem afinidade, porque todos fizeram isso. E não há nenhuma crítica ao Lula por isso. Aqui eu já falei para você, Everton. É por isso que eu não concordo em enfatizar uma frase dessa e transformar numa frase histórica, porque essa frase ela teria que ser inversa. Aqui vai uma informação, inclusive eu já falei isso para você, eu estava em Brasília e ouvi do ministro Nunes Marques, isso eu já contei para você, na época quando ele foi indicado, todo mundo dizia que tinha sido o Centrão que indicou ele, lembra? Uhum. Eu ouvi dele, ele me contou a história exatamente como foi feito, não tem nada com o Centrão, não teve apoio do Centrão, foi uma indicação pessoal do filho Flávio Bolsonaro, que é muito amigo do ministro Cássio Nunes Marques, e o levou ao pai, que também era amigo do Cássio Nunes Marques. Então foi uma indicação pessoal do presidente Bolsonaro. E falou, porque ele queria ser ministro do STJ. Estava fazendo, inclusive, campanha para isso. Porque o cara não põe naquele lugar lá um cara indicado por um. Mas o Lula hoje tem criticado, dito que se arrepende muito de muitas indicações que ele fez lá atrás. É verdade. Ele falou isso. Mas então, reforço o que eu estou dizendo, é muita burrice. O Lula também disse na campanha, e tá aí os vídeos... Eu preciso ir para o intervalo, gente. Vamos para o intervalo, a gente volta logo. Tá bom. Eita, grande. Gente, nós estamos tudo de boca cheia aqui, mas olha, é o seguinte, mostra aqui, por favor. Isso aqui é um copinho de 300 ml. Isso aqui, corta para mim aqui, por favor. Tá aqui, porque o professor não pode, ele mostra com fruto de Goiás escondido, não adianta, ele não sabe fazer propaganda. Então tá aqui, ó. Isso aqui é um copinho da Fruto de Goiás, açaí. Esse copinho aqui você encontra lá no segundo piso do Porto Velho Shopping, lá no quiosque da Fruto de Goiás. Tem o sorvete, tem o picolé e tem esse açaí. Esse aqui é o de 300, mas tem o de 500 e tem o de 700, ok? Nós estamos aqui saboreando. Muito bom. Eu queria aquele que soma todos eles. Açaí, que é uma delícia. Agora, lá nas outras lojas, na Calama e na Bunã, tem o açaí na barca, na tigela, no copo, como é que é? Tem coisa aqui. Tem um... olha aí. Olha a coisa linda essa tigela aí, gente. Né? Então, tá, do jeito que você quiser. Você pode pedir também pelo 999279000. Ontem foi um sucesso a promoção de pizzas da Frutos de Goiás com entrega grátis e hoje tem de novo. A partir das 5 horas da tarde, você pode pedir as pizzas da Frutos de Goiás ali na Bunã. Por esse WhatsApp que você está vendo aí na tela. 999279000. Entrega grátis para qualquer canto de Porto Velho. Tá? Mas eu moro longe, aqui no bairro Novo. Não tem problema. A Fruto de Goiás entrega aí sem cobrança de taxa extra. Tá bom? Então, o sistema aparece ali no sistema. A gente não tem como não, infelizmente, porque tem os demais produtos, o sistema lança o valor da taxa, mas você desconsidera a taxa, tá bom? Então não tem taxa de entrega, você pode desconsiderar na entrega da pizza da Frutos de Goiás a partir das 5 horas da tarde. Ontem foi o maior sucesso, a promoção da pizza da Frutos de Goiás. Beni Andrade, o senhor está se lambuzando aí com açaí? Eu estou lambuzando, estou com a boca cheia. Então tá. Professor Peixoto. Também tá. O senhor já comeu tudo, professor? O que tem eu? O senhor está com a boca cheia também? Aqui, ó. Tá difícil. Tem amendoim, cara. Tem amendoim aqui dentro. Aqui. Olha só. Caraca. Iragalo, Também o tá seu comendo. destaque foi... O meu destaque foi a minha visita ao
ao Ministério. O Ministério da Saúde foi discutido revalida, abertura de escolas médicas e a autonomia do médico em relação, desde que tenha um conhecimento livre e esclarecido do paciente em relação a qualquer tipo de procedimento. Doutor Irã, com relação a esse assunto da saúde pública, tem 2 temas que eu acho importantes. Primeiro, a questão da liberação de drogas. Eu queria que o senhor explicasse que decisão é essa do Ministério da Saúde. E o outro caso é que o Ministério da Saúde estaria autorizando enfermeiros a utilizar o DIU nas mulheres e não os médicos. Isso é real ou é conversa? Tinha uma portaria no passado que esse procedimento só poderia ser realizado por médico. Né? Do DIU? O DIU. O DIU nada mais é dispositivo intrauterino para prevenir a gestação, ou poderá ser tratado também esse método para outras coisas necessárias. Bom, eu acho que isso aí é um procedimento invasivo. E quando existe esse procedimento invasivo, pode ter acidentes. Se você perfurar um útero, quem vai consertar, falando mais claro, este procedimento de perfuração do útero? Quem vai? No caso de perfuração, a paciente corre risco de morte? Pode, dependendo. Se pegar uma alça intestinal, sim. Pegar uma alça intestinal, pegar uma bexiga, sim. E tem que ser detectado de imediato. De imediato. E quando você detecta isso aí, você tem que, muitas vezes, até submeter a paciente a uma laparotomia. Nada mais é para saber quais estruturas anatômicas aconteceu a perfuração. Então, não é um procedimento tão simples. É um procedimento simples, mas que poderá acarretar algum acidente. E quando acontece o acidente, quem tem que corrigir esse acidente é nada mais, nada menos que o médico. Mas a paciente, doutor, a paciente não vai correr risco cada vez que colocar DIU com uma pessoa que não tem o título de médico? Olha, veja bem, eu acho que isso aí é um ato médico. E a lei é clara. A lei é muito clara. É óbvio que nós temos que ter, nos postos de saúde, médicos preparados e para poder introduzir este de relevância e importância na prevenção, principalmente de uma gravidez. E as drogas, doutor Irã? Bom, é outra coisa também que está deixando as sociedades de especialidade, principalmente a psiquiatria e a clínica médica. Nós estamos ter que fazer uma análise muito criteriosa, porque não pode nós deixarmos esta situação. Veja bem, o que é que está trazendo maior problema para mim hoje, maior preocupação? É a liberação do cigarro eletrônico. Este é a pior coisa que, se virar isso aí, vai ser um desastre para a população brasileira. Aí onde vem, lembra do Serra, um grande ministro da saúde. Agora, eu tenho um jornalista famoso no Sul, ele tem uma audiência extraordinária, chega até 30, 40, 50 mil pessoas ao vivo assistindo ele nas lives que ele faz sobre futebol. E passa o tempo todo com um cigarro eletrônico na boca. E é permitido isso? Não, porque ele deve ter contrabandeado esse cigarro eletrônico, porque está proibido. Assintosamente. Está proibido atrás este produto no Brasil. A Anvisa estão pedindo para a Anvisa legalizar. É tipo entrar cigarros do Paraguai, tudo para... É um contrabando. A mesma coisa hoje. Se entrar o cigarro eletrônico, é contrabando. Então, eu pediria para a população brasileira não usar esse tipo de fumo, porque isso aí é nocivo. Dizem que não é nocivo tanto quanto o cigarro. É mais nocivo que o cigarro. Os efeitos colaterais são muito, muito grandes em relação ao cigarro eletrônico. Portanto, eu como médico, eu peço para a população não usar o cigarro eletrônico. Na realidade, não ao tabagismo. Não ao tabagismo. Olha aqui, ó, o Geraldo Moraes. Sérgio, os 2 ministros que o teu presidente nomeou
são dois competentes, mas não são amigos íntimos dele, pois ele, Bolsonaro, tem muitos amigos desse gabarito. Não entendi nada. Não entendi, ele tá me xingando ou tá elogiando? Pois eu também não... Ó, se tu tá me xingando, eu acho que tem razão. Se tu tá me elogiando, eu acho que tu tem razão também. Eu realmente... Ficou meio sem sentido, Geraldo. Manda de novo. Mas enfim, vamos ver o que ele está redigindo, está escrevendo Everton, de novo aqui. Teve só eu lembrei aqui para argumentar que o Bolsonaro ele está sendo coerente também com o que ele fez, porque ele indicou também para o TCU o ministro Jorge Oliveira, que era o seu ajudante de ordens antes do Mauro Cid, que era um oficial, né, formado em Direito, bacharel em Direito, advogado, e é ministro do TCU. E, por sinal, um excelente ministro do TCU, ministro Jorge Oliveira, que foi indicado por Bolsonaro. O Geraldo está dizendo que ele não tem muitos amigos desse gabarito. Ele está dizendo. Ele quem? O O Bolsonaro? Bolsonaro. Pode ser. É isso. Bom, olha aqui, ó. Deixa eu dar vazão aqui aos recadinhos que estão chegando mais também, para a gente não deixar para trás ninguém. Olha aqui. Boa tarde, Dinos. Aqui é o Felipe Araújo. Esse programa é sensacional, principalmente pela participação dos melhores, professor Peixoto e Beni Andrade. Hoje em dia, o povo do contexto faz seus mimimis para distorcer tudo, do que está claro debaixo de seu nariz. Viva a ironia! É o Michael Mota lá do Morar Melhor. Boa tarde, Everton e todos os dinos. Até para o Sérgio, rei das fake news. É o Celso do Santander. Doutor Joaci, meus parabéns por esse comentário aí em relação ao pastor Joel Holder. Silvestre de Ji-Paraná, boa tarde. Aqui é Sandra de Ariquemes. Doutor Irã descreveu exatamente o que eu senti quando soube da notícia que Maduro irá vir ao Brasil e ser recebido com honras de chefe de Estado. Muito triste. Boa tarde, Dinos. Me chamo Rocinei. Um abraço ao meu amigo Joaci. O doutor Irã foi cirúrgico em seu comentário. Boa tarde, morei por 3 anos em Boa Vista, Roraima. O cenário é desumano e muito mais feio que alguém possa imaginar. Não existe defesa para esse ditador. É o Peinado aqui de Porto Velho. Boa tarde, Dinos. Eita, que a treta começou cedo. Por isso que eu gosto de vocês. Sérgio, os humilhados serão exaltados. Forte abraço. Samuel Ferreira, do bairro Eletronorte, Capítulo Porto 12. Velho. Capítulo 12, Tarcísio 14. Alô, Dinos. Manda um alô pro Rosinaldo Lopes, do bairro Apuniã. Botafoguense doente e fã do Joaci. Olha só. Olá, estamos conectados com vocês. Só os top. Miriam e família. Olá, sou Marciano de Ji-Paraná, do bairro São Bernardo, quilômetro 4. Eu e minha esposa Alessandra somos telespectadores. Não perdemos um só programa. Um abraço a todos vocês. Até para o professor que tem hora que dá vontade de entrar dentro da TV e puxar ele para fora. Mas ele é divertido. Divertido? Não é divertido corra nenhuma. Um abraço. Alguma coisa deve estar errada, porque ele não está tentando ser divertido, viu? Pai, eu tô trabalhando. As pessoas se enganam a meu respeito, enganam. O senhor está falhando em alguma coisa, professor. Já matou açaí todinho aqui, viu? Todinho, então. Acabou com o açaí? Acabou. Diz que ele não gosta de açaí. Bom, cara. Alô, Dinos, manda alô pro meu pai, Rosinaldo Lopes, do bairro Apuniã. Botafoguense doente e fã do Joaci e do professor Peixoto. Assinado Matheus. Boa tarde aos Dinos. Hoje o programa está nota 10. As discussões nota 1000. Elias de Ji-Paraná. Beni Andrade tem um recadinho para o senhor aí, desta água famosa aqui, para o senhor exaltar. Por favor, Beni Andrade. Exalta. Olha aqui, gente. Vamos falar agora de saúde. Água é saúde.
e sinônimo de saúde é com águas Caiari. Confira o recado. A tradicional pureza da água Caiari tem garantia internacional. A Caiari é a única em Rondônia com selo ISO 9001, a certificação de qualidade mais famosa do mundo. A Caiari sabe que água é proteção para as células, é hidratação para todo o corpo. Água é saúde para toda a família. Por isso, ter o selo ISO é total responsabilidade com a água que você bebe. Ter o selo ISO é fazer o seu dia melhor e mais saudável. Caiari é sempre certeza de água pura. Caiari é pura qualidade. Águas Caiari. A vida pede. Ô, Beni, o senhor tá com dor de ouvido? Esse problema aqui. Hã? Não, há 50 anos que eu uso. Retorno. Que eu passo a conchinha. Ninguém tem pena, né, cara? Ninguém tem pena aqui não. Não é brincadeira não. Vocês são... Isso é uma provocação, Benito. Não, é normal isso. Fica tranquilo aí, tá ok? Fica tranquilo aí, rapaz. Aliás, essa semana, Beni, nós tivemos um programa com o Caio Maianelli, sim. né? Tem até uma foto dele aí. E ele te elogiou muito depois no carro, ele falando, cara, eu gostei daquele senhor, o jeito dele, com a conchinha. Não, fala como é que ele falou. Não, Falou eu gostei daquele velhinho. E aí, o Caio, né, que tá ali, a gente foi depois com o presidente da OAB, ele participou de um evento aqui sobre marketing político, e ele elogiou muito a forma, porque era pra gente falar ali, 5 minutos, acabou falando, acho que 45 minutos sobre política, né? Então foi muito bacana. Claro. Ele dá 45 minutos do que não é dele pro cara, o cara não vai gostar. O cara foi falar 5 minutos, tem que dar graças a Deus. Porque tem uns e outros aí que dá 2 horas, né? Bom, ué. Mas é verdade. Mas como que é verdade? Assim como? O senhor podia detalhar? Fazendo favor. Ué, tem uns e outros que começam o programa. Mas uns e outros é muito genérico, senhor. O senhor não podia... Então você vai... Tá bom. Não vamos detalhar, não, seu menino. Vamos deixar assim. Olha, interessante, me chama a atenção também. Sérgio Pires, entra, por uma favor. Iniciativa. O Sérgio não quer mostrar a barriga. Entra, todo mundo já sabe. Corre, rapidinho. Olha aí, olha a barriga, olha a barriga. Ninguém viu. O que chama a atenção hoje também é uma iniciativa do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Ele resolveu vender todos os imóveis do governo de São Paulo. Em torno aí de 39 mil imóveis. Inclusive o Palácio dos Bandeirantes. É interessante isso, porque segundo informações, o Estado pode lucrar mais de 390 milhões de reais. Bilhões? Mas vendeu o palácio do governo? Sim. É história. Mas não é tombado pelo patrimônio histórico, não? Como é que é? Será que não é tombado pelo patrimônio histórico? Não pode vender? Professor, a tombada não pode ser vendida. Isso também. O palácio eu acho estranho. O resto, se fosse... Não falaria isso, né? Não, mas não pode vender o palácio. Pode vender o Palácio dos Bandeirantes, né? Faz parte da Ele pode até querer vender, mas não pode, né? Mas não pode. Olha, eu acho que é essa a intenção. Pergunta se o governador Marcos Rocha pode vender o Palácio Getúlio Vargas. Não pode. Não, acontece o seguinte, vamos lá. O Palácio dos Bandeirantes é uma história de maluco. Deixa eu ver, me conta. Matarazzo, o industrial lá, construiu aquilo ali e deu de presente para amante. A mansão no Morumbi, a né? Maísa Matarazzo. O negócio pegou. Tá, agora começou a me interessar. Vamos lá. Continua. Agora eu gostei também. Agora eu gostei. Pegou diamante assim, discussão, eu gosto. Não, isso é bom. É legal, né? Agora uma fofoca, vai. O programa começou a ficar bom. Fica bom. A Maísa é aquela cantora, né? A cantora Maísa. A mãe né? do Jaime Monjardim. Não. Olha só, é a mãe dele. Agora, e aí? E aí,
o romance chegou ao fim, né? Como? Como? Deu um revertério lá. Não, daí Maria, rapaz. Deu um revertério lá. Só podia ter produzido. A parte boa isso aí ele é não fofoca conta. dos anos 60. Demorou, né? Olha só. E o Palácio dos Bandeirantes acabou voltando para a família Matarazzo. Entendeu? Rapaz, é mó treta. Que confusão, E aí hein? a família Matarazzo acabou E a vendendo. Maísa abriu a boca. Hã? A Maísa jogou todas as bobagens pra fora. Jogou a sujeirama pra fora. Nossa, tranquilo. deve ter sido... Sem problema. E aí a família Matarazzo acabou vendendo para o governo do estado, então passou a ser sede do governo. Então foi vendido, assim, por um preço mais em conta, vamos dizer assim. sim, É claro, naquela você época. tinha que abater um pouco. Certamente tombaram. Tava usado, né? Se fosse novo na planta, Quer dizer que usado tem que ser mais baratinho. é mais barato, rapaz. Se fosse Quer na dizer que a planta, Maísa já fez as suas estripulias ali dentro. Já, não tenha dúvida. fica sabendo umas coisas aqui, né? Brincadeira Esse não. romance dos anos 70 foi famoso. Rapaz, eu pensei que eu ia morrer. Dessa mesa foi o Eu pensei que eu ia morrer sem saber dessas coisas, rapaz. Eu acho que foi o melhor destaque. Segredos de alcova ali, né? Ixi, a alcova. A alcova é lindo, a alcova é um negócio legal. Segredo de alcova. O Beni tá informado, Dormia né? em alcova de Não, tem coisa que o ele deve saber. Se aquelas paredes falassem. Isso aí é antigo. É, brincadeira não. A alcova era de cetim, Beni? A alcova de nem ser sei tem que o que é ser isso, vermelho, assim, avermelhada, assim, é um negócio bonito. E a Maísa tinha amante nesse meio tempo? Não, ela era fiel ao Não, ela era fiel. Fiel. O problema ali foi ciúme, né? De irmã do Matarazzo, de não sei o quê. Ciúme, Era aquele burburinho ciúme que de acabou você. infernizando a vida da Maísa e a coisa pegou. A Maísa é aquela cantora, aquela cantava umas músicas assim, sensuais. Era a rainha da fossa. A rainha da... Morreu na ponte Rio-Niterói, Morreu? no acidente. Não faço não, eu já fiquei triste. Eliette Mello tá adorando as histórias. Tenho certeza que a Eliette tá adorando as histórias da Maísa. Salva a gente, Eliette. Agora o cara quer vender a casa lá. Boa tarde, Aqui não é Everton. casa, velho. Você tá doido. Meu programa preferido aqui é o Elcio Cardoso. Boa tarde, seu amigo Raimundo Nonato, esposa da dona Linda. Está te mandando um boa tarde, ligadinhos aqui no seu programa. Valeu, meu caro Raimundo Nonato, dona Linda, aquele abraço para vocês. Boa tarde, dinossauros. Aqui é o Adriano do Ulisses Guimarães. Senhor Everton, pergunte para o professor Peixoto o que é Destino Manifesto, Corolário Roosevelt, Doutrina Monroe e Grande Porrete. Que é Acho isso? que isso explica o que acontece na Venezuela, Cuba e demais países na América. Isso é a democracia dos Estados Unidos. Rapaz, é muito legal essa salada que você fez aí, muito bacana, eu gostei muito. Você já ouviu falar disso? Não, eu já ouvi falar de tudo isso. E o porrete eu já ouvi falar. Não, o porrete eu ouvi falar A também. doutrina Monroe eu já ouvi falar. Doutrina Monroe, o porrete, tem tudo a ver. Um abraço aí, depois eu vou... O enciclopédia Peixoto não consegue responder falhou. tudo. Não dá. Agora, da Maísa, ele já está sabendo tudo. Everton e Dinos, boa tarde. Só tenho uma pergunta para hoje. O que está faltando para o impeachment do presidente? Abraço a todos, professor Elinson Marinho. Não há motivos para isso, né? Nenhum motivo. Faltando vontade do Congresso, né? Porque pedido de impeachment já tem, né? Já tem. Mas há razões para isso? Eu não vejo Há razão. embasamento para isso Não legal? vejo razão. Jurídico, não, né? Tem. Se bem que politicamente não precisa haver razões, Não. né? O Congresso vai lá, reúne, caça e acabou. O caso da Dilma é um exemplo disso, né? Exatamente. Se você analisar direitinho, a Dilma não, em outras situações não seria caçada, né? A Dilma, na verdade, aconteceu o que não tem no Brasil, que é o tal do recall, né? Lá nos Estados Unidos tem, quando um político ele precisa se manter bem, porque ele pode ser retirado do cargo se ele for incompetente. Aí se faz um recall. Aqui não temos, mas acabou sendo aí um recall brasileiro que fizeram com a Dilma. Aqui é o Juvenil de Cacoal.
Pede pro professor, pelo amor de Deus. Tá feito. Deixa essa camisa rosa na casa dele, vem com outra. Rapaz, a pessoa se incomoda. Tu se incomoda com a cor da minha camisa, cara? Na verdade, ele não tá falando com coisa- a cor, eu que falei da cor, professor. Então, Mas eu acho que é por causa essa da cor. camisa aqui é linda, muito bonita, Salmão, minha. ela. Que eu ganhei. É Eu rosa. ganhei, Como é tá? que tá desbotado, Fala tá? pra ele aí que eu ganhei a camisa. Meu amigo Everton Leone e toda a equipe dinâmica da SIC TV. Estou de folga hoje assistindo vocês, os dinos da SIC TV. Bom pra mim, bom pra você. Sou o Josué da cidade de Cacoal, porque essa equipe é especial. Muito obrigado, Ainda meu caro rimou Josué. ainda. Olha aqui, ó. Segunda-feira, tá confirmado, governador Marcos Rocha ao vivo, aqui nesse espaço, nesse auditório Sérgio Melo, ao vivo, De saúde. no programa SIC News. Ele será entrevistado por mim e pela Meire Santos. Então, na segunda-feira, 8 da noite, no SIC News, entrevista ao vivo para toda a Rondônia com o governador Marcos Rocha. Todo mundo convidado, tá ok? Deixa eu ver, boa tarde, papo de redação, parabéns às palavras do doutor Irã. Sérgio, em relação a esse ditador, Neide de Ji-Paraná. Eu não entendi. Eu também não entendi. Parabéns às palavras do doutor Sérgio, na verdade. Pronto, acabou. Doutor Em Sérgio? relação a esse ditador. Nossa. Eu acho que quem falou isso foi o doutor Irã. Ela Pois é. confundiu os personagens. Doutor Eu não tenho o talento do doutor Irã para analisar um ditador. Olha, isso aí é bullying, hein? Bullying é crime. Boa tarde, potências. Passando para desejar um excelentíssimo final de semana para todos. Que Papai do Céu os proteja sempre. Papo de redação é excelente. Aqui é o Ceará, da Avenida Perimetral Leste de Ariquemes. Fiquem com Deus. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência, né? Bota uma fotinha aí que eu mandei aí para cima de um cara de chapéu, por favor. Ah, não põe ainda não. Não põe. Eu vou mandar a música para aí, tá? Vou mandar a música para aí. A Rafinha tá mandando, deixa eu ver, o que tem aí? É o seu Beni Andrade Tá que vai comendo, entrar em deixa ação. Tá pedindo socorro Tá de para boca segurar um pouquinho. cheia o seu Beni Andrade. Mandando ver no açaí É aí. o quarto copo que ele toma aqui come de açaí, viu? Quarto. Gente, seguinte. Gostoso. Vamos trazer mais uma história que era de sofrimento, mas que teve um final feliz. A dona Sandra e a Retranca 3, tá, pessoal? Que reclamava de fortes dores por conta de pedras na vesícula, realizou o tão sonhado procedimento cirúrgico que a ajudará agora a ter uma vida normal. A cirurgia foi realizada no Hospital Pronto Cortes. Vamos ver. Uma espera que parecia não ter fim, dores que nunca passavam. Eram assim os dias de Sandra, que sofria constantemente por conta de pedras na vesícula. Sua saúde estava instável e a impedia de fazer suas atividades domésticas e até mesmo se alimentar. Ela foi um dos casos contados aqui na tela da SIC TV, quando pediu ajuda para realizar uma cirurgia que não saía da fila de espera do SUS, até que uma boa notícia foi dada. A dona de casa relembra o que sentiu. Já a matéria para a SIC TV, fomos atendida, né? O seu Everton conversou com o doutor. Aí foi que me chamaram e foi uma emoção muito grande, né? Esperando até agora na fila. Para quem está sofrendo, tá ótimo. E o marido, Ronei Venâncio, emocionado com a conquista, conta como eram os dias antes da cirurgia. Ele lembra que estava disposto a sair do trabalho para conseguir pagar o procedimento, até que foram surpreendidos pela cirurgia. E aí o que ela comia, ela punha para fora, não podia fazer muito esforço, né? Aí, então eu estava disposto a fazer qualquer coisa, até sair do meu serviço mesmo, do emprego, para pegar a rescisão, para ajudar ela a fazer essa cirurgia. Que já fomos atrás já pelo SUS e não saía de jeito nenhum. Essa cirurgia dela estava demorando bastante já. A história foi assistida pelo Dr. José Augusto, proprietário do Hospital Pronto Cortes, e comovido com a situação de Sandra, ofereceu a cirurgia a ela e acompanhou todo o processo para a realização do procedimento. O tempo de cirurgia dela foi dentro do esperado, ali por volta de 1 hora de cirurgia. Ela tinha uma variação anatômica
da vesícula, mas a cirurgia transcorreu tudo certo, dentro do tempo esperado. A cirurgia da vesícula, a gente precisa guardar repouso, né, como toda cirurgia, porque toda cirurgia, a gente, ao violar a cavidade abdominal da paciente, ela corre o risco de ter hérnia incisional. Então, deve-se guardar o repouso e até o organismo dela se adaptar a fazer a digestão sem o auxílio da vesícula, ela precisa manter uma dieta com pouca gordura nesse primeiro período, né? Mas no futuro ela vai ter a vida normal, sem nenhuma restrição de esforço ou de alimentação. E a cirurgia de Sandra aconteceu aqui no Hospital Pronto Cordes, em Porto Velho, marcando o fim de uma era de dores e de espera que ela já vinha aguardando por esse procedimento há um bom tempo. E agora, eis um novo passo a ser dado, o pós-cirúrgico. Ela vai precisar passar por um acompanhamento médico para saber se está tudo certo com a sua saúde. Então, a Sandra, no dia seguinte, eu avaliei ela, tinha condições de alta, mandei ela de alta. E ela vai retornar provavelmente essa semana ou semana que vem, e vou fazer esse acompanhamento com ela, com várias consultas ainda ao longo desse período aí de 90 dias ou mais se ela precisar. E para a Sandra e o marido, o que não faltaram foram palavras de gratidão pelo novo ciclo que se inicia para toda a família. Fui muito contente, muito feliz mesmo, tá precisando bastante. E agradecer muito o Everton Leone e o Dr. José Augusto, que o pessoal foram muito atenciosos com nós dois também, que atenderam nós super bem, comida na hora certa, remédio na hora certa dela também. Então, quero agradecer muito ao Hospital Pronto Corte. Eita, que maravilha, né? Mais uma missão cumprida, gente. Agora, é impressionante, outro dia eu disse aqui, se a gente usar, doutor Irã, todo o horário, as 24 horas do dia, a cada hora, apresentar uma matéria com esse viés, alguém pedindo ajuda, alguém que está na fila do SUS, durante o ano todo, os 365 dias, a gente não zera a fila. Perfeito. É impressionante a quantidade de gente que está esperando algum atendimento. O que a gente faz aqui é o mínimo do mínimo, e ainda graças ao doutor José Augusto, que assiste o programa, que se solidariza com essas pessoas e acaba atendendo o apelo dessa gente. Parabéns. E leva lá para o hospital dele, coloca à disposição a sala de cirurgia dele, os médicos lá do hospital, que bondosamente se colocam à disposição, os anestesistas, os enfermeiros, as enfermeiras, os técnicos, os medicamentos, o apartamento, enfim. Tudo o doutor José Augusto coloca à disposição, e 3 ou 4 por semana. É impressionante o que tem sido feito, e isso não é nada diante do universo que nós temos de gente esperando por um atendimento. Presidente, eu acho que a pandemia já passou, essa demanda está reprimida, porque durante os 2 anos cirurgias eletivas foram suspensas todas, até para a profilaxia dos pacientes. Agora, eu acho o seguinte, tem que dar um basta nisso aí. Se eu não me engano, são quase 18 mil cirurgias reprimidas. Então, é muita cirurgia. E vou mais. Uma cirurgia dessa, uma colelitise, uma cirurgia, a princípio simples, mas se esta paciente complicar, como, por exemplo, criar pus, que chama-se empiema na vesícula, é praticamente seguir a óbito, e este paciente, para recuperar, é muito mais demorado. Então, eu acho que o Estado deveria rever. Eu tenho hoje herida dessa palavra, mutirão. Bah, eu tenho ódio. Porque mutirão é aquelas pessoas, é aquele gestor que não tem como resolver a situação e se utiliza dessa palavra. Isso é constantemente essa palavra que me causa ojeriza. Quando você faz o mutirão, é porque você é réu confesso, né?
Está admitindo que não funcionou. Claro que a gente saiu da pandemia, então mas daqui a pouco já não tem mais o discurso, né? Estamos na endemia. Já não tem mais como. Acabou. Já não tem mais como a gente usar essa desculpa. Já faz muito tempo. E aí eu já aproveito. E aí eu pergunto: a fila está diminuindo? Não. Pois é. Não. Aí onde eu quero enaltecer o gesto de humanismo do nosso estimado amigo José Augusto. Né? Ele, com certeza, ele salvou uma vida, né? Porque uma colelitias não tratada poderá evoluir para coisas piores. Então, parabéns, continua dessa forma. Parabéns ao magnífico, agora não é mais a excelência, magnífico presidente Everton Leone por essa atitude. Aí onde eu digo, veja bem, a importância de um programa em relação a resolver a situação da saúde pública de Rondônia. Que eu acho que o secretário devia escutar isso aí. Ele está até imbuído de bons propósitos, mas já está na hora de resolver essa situação. Nós não podemos mais admitir mais pacientes nessa demanda reprimida e sem nenhuma solução. Eu acho que tem que ser resolvida essa. E olha, e pra gente aqui, te confesso, é constrangedor, viu? É constrangedor. Porque, olha, saúde, eu sempre digo o seguinte, sempre que o maior patrimônio de um cidadão quer dizer, é a liberdade. Não, é a saúde, porque sem saúde você não tem liberdade, você fica prostrado no leito, certo? Então, meus amigos, temos que resolver essa situação. Não dá mais. Nós temos cirurgiões altamente habilitados no estado de Rondônia, no estado inteiro. Grandes cirurgiões que mexem na área endoscópica e tem que resolver. Não pode ficar os pacientes à mercê da própria sorte. Isso aí eu condeno e vou criticar como presidente do Conselho Federal da Medicina. Muito bem. Eu tenho um recadinho aqui para vocês. A operadora Viva Vida chegou em Porto Velho para cuidar de você e sua família. Com planos de saúde a partir de R$ 171,25. Com uma vasta rede credenciada. Os beneficiários contam com atendimento em clínicas e hospitais de referência, como o Hospital Central, Prontocordes, Alpaclin, Hospital de Olhos Veloso e muito mais. Faça a sua cotação com um dos consultores através do telefone 69 993 82 1000 ou direto no escritório, na Avenida Calama, 2715, Sala A, bairro Liberdade. Planos de saúde Viva Vida. O plano é nosso e a saúde é sua. Eita, que maravilha, hein, gente? Olha aqui, ó. Chegou aqui pra gente também, da My Cookies, esse maravilhoso café. Eu só não sei se esse aqui é o cappuccino ou como é que é o nome? Mocatino. Mocatino. O mocatino é o quê? Qual é a mistura? Everton, Agora complicou. Agora complicou. Se perguntar alguma coisa da Constituição, eu posso arriscar falar. É bom. Mas eu sei que é muito bom. O cappuccino. É bom, é? Não tem. Ô, Everton. Eu acho que o cappuccino é. Um pouquinho. O mocatino é café com chocolate. Ah, É bom perfeito. demais. Muito gostoso. Acho. E o chocotino? Aí o chocotino é com mais chocolate ainda, sem café. Ah, perfeito. Ah, verdade. É verdade. Chocotino é sem café, é o chocolate. E o cappuccino é a mistura de leite, café e um pouco também de chocolate. Legal. Perfeito. É muito bom. Muito O bom. programa tá tipo Ana Maria My Braga. Cookies, ali no primeiro piso do Porto Velho Shopping, ok? Você que já foi, como a gente já explicou aqui, lá na Frutos de Goiás, é só descer a escada, você
E se você pular, você cai dentro da My Cooks. Agora, se você for por baixo, você chega primeiro na My Cooks e depois sobe, vai na Fruta de Goiás. É tudo a mesma coisa, é tudo na mesma escada, tá certo, gente? Então tá aí. Se você for por trás, usar o estacionamento dos fundos, no acesso fica bem pertinho. Aí você entra pelo acesso dobra a direita, tá ali a My Cooks, tá bom, gente? Academia, quiosque, bem exatamente, da academia, tá bom? My Cooks, que tem os cookies mais deliciosos do Brasil. E temos promoção, viu, Everton? Além da My Cooks ter toda a linha de café, de milkshake, enfim, esse mês de junho, é o mês dos namorados, né? Temos a promoção de um cookie mais o Big Cookie por R$20. A promoção do Mozão. Então, vai lá, que tá... O casal proprietário estará comemorando a sua data. É verdade. Dr. Joaci e a doutora Elaine, né? Que esteve aqui, né? Esteve aqui ainda agorinha, deixou aqui os cafés pra gente. E nós é que vamos aproveitar a promoção em homenagem a eles. E enquanto durar o estoque, não tem essa de dia não, hoje, amanhã, depois de amanhã, enquanto durar o estoque do Big Cook, tá tendo promoção. Então que maravilha. Eu só venho nesse programa para comer. De grátis. É de grátis. Já comeu o bolo. Já comeu o Sérgio Pires ganhou hoje o cachê dele e mais 1 quilo. 1,250 kg. Beni Andrade, você ia falar? Voltando ao assunto saúde, doutor Irã, é sabida a dificuldade que o brasileiro tem para ter acesso à saúde. Aí eu pergunto, em função disso, o brasileiro é um povo doente? Não, Beni, eu acho o seguinte, o que está faltando para que o gestor, que é o governo, ele tem que fazer campanhas de incentivo ao esporte, ao sedentarismo, né, que é combater o sedentarismo, evitar o tabagismo, evitar qualquer tipo de coisa que você exacerbe aquilo que preconiza em relação à alimentação toda. Bom, o que é que eu acho? Investir em medicina preventiva é muito mais barato que na curativa. Hoje tem uma doença que atinge quase todos os brasileiros. Fiz aqui a glicose aqui da gente aqui, eu acho que vai todo mundo pro pau. Principalmente depois dessas coisas quitutes maravilhosas, né? Diabetes é a morte no silêncio. Lógico, evidente. Quem tem diabetes, desde que tem os controles, não tem problema nenhum. Dá para você levar uma vida saudável. Agora, atrás da diabetes vem as doenças hipertensivas, vem as doenças retinopatia, principalmente a diabetes não controlada. O que é retinopatia? É uma alteração na retina. Na retina. Na retina. E tem mais. Sabe qual é a nossa maior preocupação hoje? Quem me alertou foi um médico cacual, o Alexandre Fiorini. O índice de pé diabético está acima da média. E ele ligou para Brasília e conversou comigo qual seria a forma de nós tentarmos resolver essa situação. Nós vamos ter uma reunião agora, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a Sociedade Brasileira de Cirurgião Vascular, e ele foi meu convidado para participar, para nós termos alguma ação que melhore isso aí. Então, a sua pergunta é muito boa, mas o governo federal, o governo estadual, os governos municipais têm que começar a fazer campanhas incentivando o esporte, desincentivando as drogas como álcool, fumo e outras coisas mais. Procurar evitar o cidadão chegar no hospital. Isso. Aí isso evita-se, lógico, evidente. Hoje, na realidade, se você chegar no nosso pronto-socorro, João Paulo II, o índice de paciente é mais por trauma. Né? Nós temos agora mesmo, parece que foi na SIC TV que eu vi, né? Um policial multando um imbecil que estacionou o carro na calçada, ele agrediu violentamente, causando até fratura do corpo. Então, isso aí é a época da caverna.
o policial estava fazendo certo o trabalho dele. Lógico, evidente. Os delegados disseram que ele pode pegar até 10 anos de cadeia. Pois é. Lógico, evidente. Para esses guardas de trânsito municipal, eu acho que a melhor coisa também é o diálogo, certo? Você tem que dialogar. Agora, agredir um agente mesmo público, que tivesse razão, não justifica. Não justificar aquela tamanha de chutar o rosto da pessoa. No chão. Covardão. Covarde. Esse cara tem que estar preso, meu irmão. Olha aqui, ó. A Glauci Carvalho acabou com a nossa dúvida. Acabou com a dúvida. Sobre o mocassino. Olha aí. Ela mandou aqui. Ela diz assim: o mocassino, também chamado de café mocha, é uma variação do cappuccino, com menos leite e acrescido de chocolate, podendo ser coberto com creme de chantilly. Para prepará-lo, coloca-se chocolate em pó na xícara e sobre este o café puro é derramado. É dessa forma que se prepara o mocassino. Com leite mocha, ela disse, né? Então tá aí. Eu gosto do leite mocha na latinha também. Glauci Carvalho. Mas eu não estava errado, né? Eu falei que é o café com chocolate, né? E ela manda depois uma pauta aqui pra gente aproveitar no próximo programa. Uma pauta que pode dar o que falar aqui, ó. Procuradora lamenta salário de R$39 mil. E diz que o usa apenas para meus brincos, minhas pulseiras e meus sapatos. O professor Peixoto completaria dizendo, e meus chapéus. Meus chapéus. Esse é um tema forte. Palpitante. É um tema Isso forte. Isso aí é gozação, né? Isso é para... É um tema forte. É uma... Não, e pior que eu vi essa... Ela até poderia merecer até mais, mas não pode ficar dizendo uma coisa dessa. Não, mas ela disse inclusive que ela falava com o coração, ela não era uma boa oradora, mas ela estava reclamando mesmo que, inclusive, os novos promotores que estavam entrando, era um salário de fome para eles, porque para ela não precisava, mas é um salário muito pouco. A reclamação dela foi essa. Eu não discuto salário. O salário o valor do salário é algo... não dá pra gente... Sim, é incomensurável. Não dá pra gente medir. Agora, tem coisa que você não precisa dizer. Né? Tem que respeitar. Quando a maioria da população brasileira ganha um salário mínimo. Então isso aí é um disparate alguém dizer um negócio desse. Tá? Aliás, tem grande parcela da população brasileira que não ganha sequer o salário mínimo. Verdade. Sequer o salário mínimo. Verdade. Quer dizer, aí como é que uma pessoa dessa vai trabalhar para no contra-cheque, para mexer com a vida das outras pessoas se ela não tem essa sensibilidade? Porque para ser procuradora tem que ser sensível aos problemas sociais também, às questões sociais. É difícil um negócio desse. Vamos para o intervalo e a gente volta logo. Olha aqui, Pedro Pimentel, boa tarde, meu amigo Everton. Com relação à pergunta do Beni, eu concordo com o doutor Irã. Porém, infelizmente, a nossa população é doente, sim, por ser muito mal assistida em todas as esferas de governo. A saúde brasileira é vergonhosa, atendimento péssimo, falta de medicamento, raras exceções. Diz aqui o Pedro Pimentel, meu queridíssimo amigo. Grande Pedro. Avalize baixo, um abraço. Eliette Melo dizendo que meu amigo já tinha me alertado, um amigo meu, procuradores são marajás. Deixa eu ver aqui quem mais está com a gente. Nós temos aqui um recadinho importante. Eu tenho ótima notícia para vocês. As óticas americanas que você conhece agora virou Óticas Christian. Isso mesmo. Mudou e já tem mais uma Ótica Christians novinha. Sabe aonde? No Porto Velho Shopping. Confere só o recado. A
Óticas Americanas de Porto Velho agora se chama Óticas Christian. Para comemorar a mudança de nome e continuar oferecendo a qualidade de sempre com os melhores preços e condições de pagamento da cidade, inaugurou mais uma loja. Dessa vez no Porto Velho Shopping, com muitas promoções para você. 1000 armações grátis, lentes monofocais a partir de R$50 e óculos solar com até 70% de desconto. Óticas Christian, cada dia mais perto de você. Tá aí, gente. Visite as Óticas Christian no Porto Velho Shopping e na Avenida 7 de Setembro, no 865 e no 575, no centro de Porto Velho. Óticas Christian, campeã no preço e na qualidade, tá bem? Eu quero mandar um abração para dona Miriam e também para Tatiane, que estão acompanhando a gente nesse momento. Um abração para elas. Muito obrigado. Abraço também vai do Joacir Loura Júnior para ambas. Com certeza, para Tati e para dona Miriam. Melhoras, dona Miriam. Deus abençoe. Quando bate a saudade desse domingo, começa 9 horas, com programação normal. Aí às 10h30 tem o tributo a esse jovenzinho aí, olha. E a música que eu escolhi para trazer para vocês é essa aí. Sobe o som. Sobe. Eita, menino da porteira, já não se faz mais música como essa aí, né? Não se faz uma música como antigamente. Pois é. Gente, deixa eu mostrar aí, mostra a Rafinha aí que esteve com a gente hoje, velho. Ó, todas as coisas boas que vocês viram hoje no programa, graças aos dinossauros, que vocês aí, o esforço nosso aqui, todo o cuidado que nós tivemos para fazer o melhor para vocês. As coisas que saíram erradas, gente, foi responsabilidade dela, tá bom? Aí a produção não funcionou. O que nós vamos fazer, né? É desse jeito, né? A gente acerta e ela erra. É a produtora do programa. Mostra aí o sorriso da Rafinha. Eita, Rafinha! Hein? E lá atrás, a doutora Hélida, como sempre, nos brindando, nos presenteando com a sua presença. Muito obrigado, doutora Hélida. O auditório está lotado. Lotado o auditório hoje. A arrecadação hoje foi recorde. E a dona Maria ali atrás. Dona Maria aparece ali, dona Maria. Se a dona Maria não... Mas ela faz um esforço para aparecer, gente. Se ela não aparece, fica parada aí, tá aí. Olha a dona Maria aparecendo. Dona Maria de Ei, boa. dona Maria. Gente, estamos quase chegando no Olha, final só para lembrar aqui. Vai lá. O ministro Zanin vai esquentar a poltrona lá no STF até 2051. Bom presente, né? Como é que é? 2051. O Zanin vai ficar lá. É. Ficar na cadeira do STF até... Será que nós vamos ver ele sair? Eu tenho certeza que vai sim. Não, ó. Pra que esse pessimismo, Serginho? 51, eu vou ter 98 anos. Sem dúvida, vou estar inteiraço. Ai, vixi. Cabelinho pretinho. Nossa. Ai, meu Deus. Márcio Castro Rodrigues tá acompanhando a gente. Mandou um monte de áudio aqui, eu não consigo ouvir, meu caro Márcio, né? Mas já mandei procurar o nosso querido William, tá bom, Márcio? Abraço para você, meu amigo. Deixa eu ver aqui. O que a Eliette Melo, já falei aqui. Professor Peixoto. Ela disse que o Zanin vai ser embalsamado. É isso aí. Professor Peixoto. Ô, meu líder. Obrigado pela sua presença aqui com a gente, professorzinho. Eu que agradeço. Um abraço para todos. É só isso que o senhor tem a dizer, professor? Oi? É só isso que o senhor tem a dizer? Tá bom. Mandar um abraço para Eliette. Obrigado. Bom, mandar um abraço para Eliette, pronto. Eliette, um abraço. Pronto. Ela estava quieta. Beni Andrade. Valeu, Everton. Um grande abraço, gente. Obrigado pelo carinho. Tem mais alguma coisa para comer, não? Meu Deus. Eu já disse. O Serginho ganhou hoje o cachê dele. Se bem que eu falei há 15 minutos atrás que ele ganhou o cachê mais 1 quilo. De 15 minutos para cá ele ganhou mais 1,5 quilo.
Joaci Loura Júnior. Um abraço a todos, mandar um beijão pro meu pai que sempre acompanha o programa. Muito bem, eu sou o Joaci. Joaci pai, que está acompanhando a gente, uma grande figura, pessoa que eu tenho um grande carinho por ele também. Doutor Irã. Primeiro, meu sentimento a um grande homem que nos deixou, o pastor Joel. E um beijo da minha querida filha Daniele Galo. Tá dado o beijo, pronto. Daniele Galo. E o filhão, o Iranzinho. Iranzinho. Vamos embora! Quero conhecer do Iranzinho também. São clientes lá da MyCooks, viu? Ah, que maravilha. Lá, olha que bom. Obrigado pela... Olha aqui, a professora Albaniz Oliveira está dizendo que hoje foi dia de higienizar toda a escola com fumacê. A escola Maria Carmosina. Olha que bacana aqui. Escola... Dá para fechar aqui, por favor? Fecha aqui, ó, Jossi. Mostra aí, ó. Olha aí, ó. Olha a escola. Olha o fumacê na escola Maria Carmosina. Olha aí, ó. Olha aí. Escola sendo higienizada. Olha o barulho. O professor estava lá sendo higienizado. Deixa eu em paz, pelo amor de Deus, rapaz. Olha aí, ó. Olha o que está sendo feito na escola. Parabéns aí. Tá terminando, Albaniza. Mas foi derrubado essa semana, na MP que mudava os ministérios, a extinção da FUNASA. Então foi uma grande vitória, algo que a gente criticou aqui. E a FUNASA vai ter que continuar com a estrutura que tinha. Então, parabéns aos congressistas que derrubaram isso na MP. Eu fui funcionário da FUNASA. Graça Seabra diz que vai amar o tributo e o Márcio Castro diz que tem que fazer campanha para o Joaci e para o STF. Já estamos em campanha. É isso aí. Agora sim. Acabou o programa. Hoje tem campanha de pizza na Frutos de Goiás. Tem promoção de pizza. Entrega grátis. Tchau, gente. Delícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.